Eu quero saudar você, eu quero saudar sua família neste momento em que provavelmente você está se preparando para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar com você. Vamos nos preparar para orar? Querido Deus, querido Pai, eu quero primeiramente agradecer por essa pessoa que está se preparando para ouvir a Tua palavra neste momento. Eu quero agradecer pelo alimento diário, quero agradecer pela proteção, quero agradecer pela misericórdia e pelo consolo e pelo conforto que o Teu Espírito Santo nos dá todos os dias. Eu quero neste momento colocar na Tua presença alguns pedidos especiais. Quero pedir por saúde, pedir por proteção de cada pessoa, de cada parente, de cada familiar que nos ouve neste momento. Que o Senhor guarde cada um debaixo das Tuas asas. Que o Senhor repreenda toda forma de enfermidade que ronda a nossa casa, que ronda a nossa cidade, que ronda o nosso estado, que ronda o nosso país. Repreende, Pai, essa epidemia que assola o mundo. Nós cremos, Pai, que basta apenas uma palavra Tua e tudo voltará à normalidade. Eu peço também, Pai, por provisão para aqueles que precisam. Eu peço que o Senhor guarde o trabalho, o emprego de nossos irmãos, de nossos parentes, de nossos amigos. Eu peço que o Senhor sustente a economia do nosso país. Eu peço, Pai, por segurança e por proteção, que o Senhor nos guarde de tanta violência, que o Senhor nos guarde das doenças. Por fim, Pai, eu peço pela salvação de nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares que ainda não Te conhecem como único e suficiente Salvador. Eu peço que toda essa situação ela venha contribuir para que o coração deles sejam quebrantados e que através disso tudo eles tenham um encontro com o Senhor. Eu peço essas coisas ao Senhor, não porque nós tenhamos mérito, mas eu peço pelo mérito do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém e amém, Jesus. Eu quero pedir a você que pegue sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Apocalipse é um livro especial. O Apocalipse mostra como vai terminar a história que Deus escreveu para o homem. Uma história não faria sentido se ela tivesse apenas o início e o meio. Uma história não seria interessante se nós não conhecêssemos o fim dela. Mas Deus foi mais criativo. Deus ele escreveu um fim em forma de suspense. Deus escreveu um fim em forma de símbolos. E ele entregou essa conclusão dessa história da humanidade para o apóstolo João, quando ele estava preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. Portanto, o Apocalipse é a conclusão dessa maravilhosa história que Deus preparou para a humanidade. O texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Esse texto que nós acabamos de ler é uma parte de um texto maior que fala sobre 7 selos que serão abertos. Mas hoje eu quero falar somente sobre o 4º selo. Porque eu acredito que esse selo, ele se refere ao momento em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que quando o 4º selo ele é aberto, aparece um cavalo amarelo. No Antigo Testamento, em Levítico, no livro de Levítico, capítulo 13, versículo 30,
aparece pela primeira vez a cor amarela. Nesse texto, ele fala que a cor amarelada num pelo indicava a presença de uma enfermidade. O cavalo amarelo é o indicativo de que o mundo está enfermo. E nesse texto de Levítico, ele se refere especificamente a uma doença. A pior de todas as enfermidades daquela época era a lepra. A lepra era uma enfermidade incurável. A lepra era uma enfermidade intratável. A solução para a lepra era o isolamento total, era o isolamento social. Eu não sei se você vê alguma relação com o que está acontecendo no nosso dia. Mas se o doente percebia que aquele pelo havia mudado de cor, o doente chamava o sacerdote, porque a mudança de cor no pelo significava que aquela doença estava curada, que ela podia ser tratada, que ela podia ser curada. Mas o amarelo também na Bíblia, ele representa a pureza. O amarelo representa a pureza provada. Eu creio que neste momento é um momento em que Deus está provando a pureza do seu povo. A pureza do povo de Deus está sendo provada. A fé do povo de Deus está sendo provada. Eu creio que isso está acontecendo nesse momento. Será que Deus não está provando no fogo? Será que Deus não está trazendo a pureza? Será que Deus não está verificando quem é e quem não é verdadeiramente um fiel, um crente em Cristo? O texto diz que o cavaleiro que monta o cavalo amarelo, ele se chama morte. E o texto diz que o Hades seguia de perto esse cavaleiro. O que é o Hades? O Hades nesse texto ele está personificado. Mas o Hades não é uma pessoa. O Hades é um lugar temporário. O Hades é um lugar onde as almas das pessoas que rejeitaram a salvação vão ficar presas aguardando a ressurreição, aguardando o julgamento, aguardando o julgamento do grande trono branco de Deus. O texto diz que o Hades seguia de perto a morte. Eu creio que o Hades seguia de perto a morte porque esse período, para mim, no meu entendimento, é um período de grande colheita espiritual. E aqueles que morrerem sem Cristo durante esse período, durante essa ação, durante essa colheita da morte, eles imediatamente serão recolhidos e eles vão ficar aprisionados no Hades. Se você é um crente convicto, se você é um crente verdadeiro, que tem buscado viver em santidade, que tem procurado fazer a vontade de Deus, você não precisa ter medo nem da morte, nem do Hades. O Hades só vai recolher quem não tem o selo do Cordeiro. O selo do Cordeiro é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa que verdadeiramente se entrega ao controle de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o texto continua, e o texto diz que foi dado a esse cavaleiro chamado morte o poder para matar 1/4 da terra. E ele diz que esse cavaleiro vai matar 1/4 da terra de 4 maneiras: pela espada, pela fome, por pestes e por meio de animais selvagens. Atualmente, de acordo com a ONU, a população mundial é de aproximadamente 7 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra. 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. 1/4 desse número equivale a quase 2 bilhões de pessoas. De acordo com esse texto, esse será o número de mortos quando o 4º selo for aberto. Eu quero lembrar para você que esse número inclui mortes por espada, por fome,
por pestes ou mortes causadas por meio de animais selvagens. Quando a Bíblia fala de espada, ela não quer dizer somente morte em guerra. Quando a Bíblia fala de espada, ela quer dizer toda forma de morte violenta. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que só na última década 553 mil pessoas, somente no Brasil, perderam a vida por morte violenta. Ou seja, um total de 153 mortes por dia. Imagine essa média de morte multiplicada por 193 países que são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Esse número provavelmente ultrapassaria a casa dos 100 milhões de pessoas. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Eu quero que você imagine esse número multiplicado por hora, por dia, por meses, por ano ou por décadas. Quantas pessoas vão morrer de fome no mundo? O quarto selo traz esse alerta. O quarto selo traz um alerta de que as pessoas vão ter dinheiro, mas não vão ter o que comprar. Parece que tudo isso nos leva para o cenário do capítulo 13 do livro de Apocalipse. O quarto selo, ele fala de mortes por pestes. O mundo já foi assolado por muitas pestes. Nos anos de 1347 e 1348, uma peste chamada peste negra matou 1/3 da população europeia. No século XV, uma doença conhecida como suor inglês provocou uma catástrofe em alguns países da Europa. Cada 3 pessoas que contraíam essa doença, uma morria. Essa doença, ela desapareceu completamente e ela é um mistério até hoje. Do jeito que ela veio, ela foi, sem que ninguém soubesse a cura. Ela desapareceu e ela é um mistério até hoje. Em 1918, a gripe espanhola fez mais de 50 milhões de vítimas. Em 1957 e 1958, a gripe asiática, ela fez mais de 1 milhão de vítimas no mundo. Em nossos dias, o coronavírus, o Covid-19, ele já fez mais de 12 mil mortes no mundo. Se você fizer uma relação entre as outras pestes e o coronavírus, você vai chegar à conclusão de que o coronavírus não está entre as pragas que fez mais vítimas no mundo até agora. Mas isso não significa que nós não devemos deixar de nos precaver. Você deve manter as suas precauções. Porque hoje a facilidade de mobilidade da nossa época, ela pode potencializar a transmissão, ela pode potencializar a aceleração da doença. Por isso, a necessidade de ficar em casa e sair somente quando necessário. Mas o quarto selo, ele apresenta, por último, uma outra causa de mortes. As mortes causadas por animais selvagens. Eu quero lembrar a você que todo animal que vive nas matas, todo animal que vive nas florestas e que resiste à domesticação, que resiste à agressão ao seu habitat, é um animal selvagem. A agressão ambiental tem sido motivo da expulsão de animais, tem sido motivo da expulsão de insetos do seu habitat. Essa agressão tem estimulado a entrada de animais selvagens nas áreas urbanas.
Vários lugares no Brasil já flagraram animais selvagens em áreas urbanas à procura de alimentos e alguns desses animais, inclusive, já fizeram vítimas. A agressão ambiental tem mostrado que os animais selvagens têm migrado para as áreas urbanas. Esses animais eles têm levado doenças à população, como malária, leishmaniose e quase recentemente o vírus Ebola, que foi atribuído a macacos. Mas a grande pergunta hoje, que lições esse texto tem para nos ensinar com tudo isso? Esse texto ele nos lembra que a nossa história, ela tem início, meio e fim. Esse texto vem nos lembrar que nós estamos no fim, que nós estamos vivendo a parte da conclusão do livro de Deus. Nós estamos no final da história que Deus escreveu para a humanidade. Esse texto ele vem nos alertar de que precisamos entender que tudo acontece e tudo termina com a permissão de Deus. Esse texto vem nos lembrar que a nossa vida ela é finita, que ela acaba. Que os nossos bens materiais, eles não têm poder contra uma simples matéria chamada vírus. Esse texto vem lembrar que essa simples matéria, ela pode destruir os mais poderosos homens do mundo. Esse texto vem nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto Deus pode mostrar para o homem que toda a sabedoria e todo o poder vem dele. Como aconteceu na peste do suor inglês, que apareceu e desapareceu sem que os médicos, sem que os cientistas e sem que os especialistas até hoje eles tenham uma explicação para o que aconteceu. Esse texto vem chamar a nossa atenção para o fato de que a morte não pode nos amedrontar. A morte não pode nos amedrontar porque essa morte ela já foi vencida por Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: ó morte, onde está a morte e a tua vitória? Jesus Cristo já nos deu essa vitória. Por isso, nós não podemos ter medo da morte. A morte não pode nos amedrontar porque a morte já foi vencida por Cristo. Mas esse texto também vem nos alertar que quem precisa ter medo da morte é quem não tem o selo do Espírito Santo. É quem ainda não tomou uma decisão de seguir verdadeiramente Jesus Cristo. Esse texto vem nos alertar que é hora de você que se diz um crente em Cristo parar para fazer uma reflexão. Perguntar a si mesmo: eu tenho verdadeiramente o selo do Espírito Santo na minha vida? Se eu tenho, por que eu tenho abandonado a minha fé e praticado as mesmas obras que o mundo pratica? Por que eu sou advertido pelo Espírito Santo e eu não tenho mudado o meu comportamento, as minhas atitudes? Pare para pensar. O quarto selo é um alerta para você. Por fim, o quarto selo é um convite para você que ainda não entregou a sua vida ao controle de Jesus. Esse é o momento de você reconhecer que Deus, Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. E que Ele está oferecendo a você a oportunidade de ser salvo e conhecer a vida eterna. Eu quero lembrar você que o quarto selo é o aviso de que Deus está concluindo a sua história com a humanidade. Hoje, você pode reconhecer que Deus é soberano. Hoje você pode reconhecer que Deus está no controle de tudo. Hoje você pode oferecer a sua vida a Jesus Cristo. Hoje você pode pedir para Jesus controlar a sua vida. Hoje você pode pedir para Deus lhe dar a oportunidade de ser salvo e de conhecer a vida eterna. Você pode fazer isso agora. Você pode convidar Jesus neste momento para entrar na sua vida. Se você ainda não fez isso, eu peço a você que ore comigo
agora. Diga assim: querido Pai, eu creio que tu escreveste a nossa história. E eu creio, Pai, que essa história está chegando ao fim. Eu creio, Pai, que há uma pessoa hoje me ouvindo que deseja entregar verdadeiramente, que deseja entregar de verdade a vida dela ao Senhor. Eu peço que o Senhor atenda ao pedido dessa pessoa, que o Senhor aceite essa pessoa como filho teu, como filha tua. Eu peço que essa pessoa reconheça, Pai, que ela é pecadora e que ela precisa pedir ao Senhor para entrar na vida dela e assumir o controle da vida dela. Que ela faça isso agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.